Bem, pessoal, continuando a série dos setups do método Calendis, gostaria de apresentar para vocês hoje o setup do Morobozu. O que é o Morobozu? É um padrão gráfico de candle que sinaliza forte pressão do mercado em determinada direção. Então, vamos lá. Mas antes de começar a explicar um pouco sobre esse setup, eu gostaria de dar alguns avisos que todo dia, de segunda a sexta, das 9 às 12 da manhã, temos live acompanhando os setups e eu convido a todos a acompanharem as lives, eh, trocar uma ideia, perguntar como funcionam os setups, os indicadores. Então, todo dia, segunda a sexta, quando tiver pregão, é claro, das 9 às 12. Então, vamos lá. O exemplo que eu trago hoje é do dia 10 de novembro, né? Hoje, de 2020. O mercado, após a confirmação de Joe Biden, presidente eleito, o mercado vem puxando forte nesses últimos dias, tanto o mercado internacional, Dow Jones, SP 500, até na Europa, como aqui também no Brasil, né? Então agora a gente vê o índice futuro 3h22 da tarde a 105.500 pontos. Então vamos lá, né? O que é o Morobozu? Morobozu, como eu já tinha falado, é um padrão de candle que sinaliza força naquela direção. Como às vezes há uma certa dificuldade de identificar se um padrão daquele candle é um Morobozu ou não, eu quis desenvolver uma própria forma de estatisticamente e por meio da programação o preço, com base no preço que ele está me dando naquele momento, fazer um cálculo por trás para identificar se, com base nas estatísticas de um Morobozu, de o padrão do Morobozu, aquele candle é o Morobozu ou não. Então vamos lá, né? Aqui ele vai estar sinalizado em duas cores. O verde quando for um Morobozu de alta, de compra, ou vermelho, um Morobozu de baixa ou de venda. Nem sempre vai ser assim. Haverá casos que haverá um Morobozu de reversão de tendência. Mas aí você já tem que ter uma certa experiência também para saber analisar o mercado. O Morobozu, o setup do Morobozu dá para ser usado de duas formas. Tanto a favor da tendência, que é o mais indicado, e o que eu mais uso, que não é tão indicado, mas sim eu uso, é para scalps. Eu gosto bastante de usar o setup do Morobozu para fazer scalps. Então, se você é um cara que gosta de fazer operações de curto prazo ou tem medo de ficar muito tempo posicionado numa determinada operação ou tem desconforto, ansiedade com determinada operação, é, é um setup que eu recomendo que você estude, aprenda ele. Então aqui a gente já vem assim alguns sinais até do dia e eu gosto de usar o setup assim bem clean, só com a coloração dos candles, e eu coloco uma coloração diferente aqui no volume para ver se o volume está abaixo da média ou acima da média. Então ele vai ter o vermelho mais claro e o vermelho mais escuro. A mesma ideia do setup de dilatação que foi explicado no vídeo anterior. Então vamos lá. No exemplo de hoje, a gente vê que logo no começo do dia, a gente vê que o mercado abriu aqui às 9 da manhã, certo? Dá uma sinalizada aqui com essa caixa. Aqui foi o dia 9 para cá, o dia 10 já. Então, o primeiro Morobozu foi um de venda. E aí, observação. Eu não gosto de operar a primeira meia hora Morobozu. Vai de cada um. Tem gente que opera nos primeiros minutos, primeiros segundos que o índice futuro abre.
eu gosto mais de operar pelo menos a partir das 9h30 e de preferência mesmo a partir das 10 horas, depois que as ações abrem e aí a gente começa a ver um direcionamento das ações, das blue chips, e aí dá mais confiança para a gente operar. Então, esse foi um primeiro sinal, não foi um sinal bem sucedido, né, como dá para ver aqui, e aí logo depois ele dá uma sequência quase que consecutiva, né, apenas um candle aqui não fez com que fosse 3 Morobozus seguidos, mas ele dá um sinalzinho aqui de 3 Morobozus de alta. Então, se você já estava fazendo uma leitura com uma determinada média, ou você já vinha sinalizando, se romper esse topo aqui, eu vou tomar uma posição, ou quando romper e fechar acima, ou estou vendo um cruzamento de uma média, um RSI com estocástico, enfim, dependendo de qual for a sua análise, você vê o Morobozu e ele vai lhe dar aquele viés de confirmação do setup. Então, você pode fazer, operar ele das duas formas, de duas formas. Tanto do fechamento para a abertura do próximo candle, como no rompimento da máxima daquele candle. Para a pessoa que é mais conservadora, né, o rompimento da máxima ou da mínima, sinalizando se ele for de alta ou de baixa, é o mais recomendado, que aí você fica mais confortável. E aí o setup pode acabar se desconfigurando e aí você não entrou na operação caso você entrou no rompimento de máxima ou de mínimo. Se você é um cara mais apressadinho, e eu não tenho nada contra, até porque eu preferencialmente gosto de operar do fechamento para a abertura do candle seguinte, você bate a mercado, a ordem e deixa rolar. Então a gente vê aqui que foi desde o primeiro sinal até, vamos dizer assim, a máxima desses três aqui, ó, já subiu 360 pontos. Então, e isso aqui, se você tiver operando uma tendência, né, é espetacular. Você fica por um bom tempo aqui dentro dessa operação, como nós vamos ver. E aí você opera grandes movimentos. Também há o cara que vai pegar, vou entrar aqui, quero só 100 pontos, quero 50 pontos, quero 120 pontos, dependendo do tempo gráfico, né? Eu gosto muito dos 5 minutos, mas também dá no de 15, no de 2, até no de 1. Vai ter mais sinais, quanto menor o tempo gráfico a gente sabe que vai ter maior ruído, então vai de cada um. E aí, logo em seguida, teve outro sinal de Morobozu de alta, e é como eu falei, se você é o cara que gosta de operar no rompimento da máxima, ó, em nenhum momento aqui você entrou, você ficou aguardando o rompimento dessa máxima. Se você bateu logo no fechamento para a abertura do candle seguinte, então você já estava dentro da operação. E aí, ó, se você já vinha comprando desde o início aqui e aumentou ainda mais a posição, você vê que o mercado ele chegou a subir quase 1000 pontos, né? E aí agora pela tarde, né, meio-dia, deu um sinalzinho de venda. E aí, como eu já falei, né, eu gosto mais do scalp. Essa operaçãozinha que eu peguei, depois de já ter fechado a live, fiquei aguardando, ainda não tinha batido a meta do dia, e essa operação fez eu bater a meta do dia. E aí logo em seguida, a tendência continuou. Se você vê que esse sinal do Morobozu não encaixa no seu setup para vender e você continua comprado, você não desfaz a posição para outra. Se você vai operar de forma, vamos dizer assim, mais automatizada, que nem uma máquina, você pode fazer o clique como se fosse um robô. Você não vai fazer distinção, você faz sempre aquela operação. Então, dava para fazer o scalp, eu fiz esse scalp, e aí logo em seguida o mercado continuou a subir. E agora
vamos dizer assim, meio da tarde, né? 3h30, 3 horas, começou a dar esses sinais de venda. Você vê que o Morobozu vai ter diferentes tamanhos aqui no setup. Por quê? Ele vai fazer uma estatística dos candles, ele vai fazer um cálculo estatístico dos candles para classificar ele como um Morobozu. Você vê esse candle aqui, que sinalizou o Morobozu de venda, ele é muito menor do que um candle como esse daqui, que não sinalizou nada. Então, um candle que ele tem, vamos lá, quase o dobro do tamanho desse candle que sinalizou um sinal de venda, ele não sinalizou um sinal de compra. Então, assim, mesmo que o setup você fale assim, poxa, não faz sentido. Pode ser que naquele momento não faça sentido. Estatisticamente foi o que deu para calcular e eu identifiquei como o mais assertivo. Eu gosto de ter um nível de acerto alto. A rentabilidade é consequência do nível de acerto alto. Há quem goste de operar sinais curtos, há quem goste de operar sinais longos. Esse Morobozu, na parte da tarde, vocês vão ver que são sinais de candles pequenos. Porque à medida que o tempo vai passando, né, o mercado pela tarde vai perdendo a liquidez, vai perdendo volume financeiro. Então faz com que esses sinais cada vez menos apareçam ou com candles menores. Então, ó, ele deu um Morobozu de venda, dois Morobozus de venda, só não foi na sequência de novo porque teve um candlezinho aqui no meio, né, que ele quase não teve corpo aqui, ó. A variação dele foi de 20 pontos apenas. E aí dois Morobozus, três Morobozus, quatro Morobozus e tudo isso aqui, ó, gerou uma queda de quase 400 pontos do primeiro até a mínima desse movimento. Claro, se você aquela coisa, né, gerenciar a operação, vai de cada um. Como você coloca seu stop, onde é que é seu alvo, se é projeção de Fibonacci, se é um alvo financeiro fixo, se você faz parcial ou você carrega o lote todo até o final, aí é de cada um. Se você vai piramidando e aumentando posição, enfim. Não julgo ninguém e cada um que opere da forma mais confortável. Aqui não é para dizer esse é o certo ou esse é o errado. Aprenda. Aqui tá algumas ferramentas para você ajudar a operar melhor. Então você vai testar e dizer, ó, com o meu psicológico, com o meu controle de risco, com o que eu já conheço de operar, fazer esse tipo de operação é melhor, fazer aquele tipo de operação é melhor. Então você vai entrar, vai estudar o setup e vai identificar quais são os melhores momentos. Por exemplo, o Morobozu, quando eu desenvolvi, é para tendência e eu uso para scalp. Para mim funciona. Se eu operar tendência também com ele, também funciona. Mas aí é que tá. É saber identificar o mercado, saber ler o mercado e criar aquela expertise para saber operar melhor. Então, vamos passar rapidinho aqui por alguma ação, só para também mostrar como funcionaria o Morobozu. Vamos ver a Ômega geração OMG. Vamos ver por swing trade. O gráfico diário da Ômega geração com tique OMGE3. Então, alguns sinais aqui, ó. A gente vê que teve muitos Morobozus de compra, muitos Morobozus de venda. E até para swing trade, dá para você utilizar o Morobozu. É saber você tanto ler os candles, você fazer uma análise gráfica com naked gráfico limpo, né? Ou você usar mais algum indicador para enviesar ainda mais o setup, ou uma confirmação, um duplo fator de confirmação, vai de cada um. Aqui é mais um sinal que você vê aqui vários sinais
E é aquela coisa, né? Vai ter momentos aqui que o setup, infelizmente, vai errar. E aí não tem problema nenhum, não existe setup com 100% de acerto. Isso é muito óbvio, muito claro, senão todo mundo era rico, né? Ou o cara que descobriu o setup, ele guarda só para ele. Mas a gente sabe que não existe a fórmula mágica. É você aprender a operar o setup e tentar extrair ao máximo dele. Então é isso. Por hoje é isso. Reforçando o aviso, todo dia live, de segunda a sexta, das 9 às 12 da manhã. E também, agora também estou fazendo live de fechamento, começando em torno de 5:30 da tarde. Eu principalmente falo sobre as operações do índice do dólar, mas também pode ser analisado alguma ação a qual o chat peça para que eu faça análise. Então, por hoje é isso. Obrigado pela atenção de vocês.